Olá, pessoal, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje mais uma live super especial. E hoje nós estamos com o nosso convidado, o professor Jefferson de Souza, onde ele estará falando sobre o universo, o multiverso e as entidades transuniversais. E hoje nós temos, além do professor Paulo, que deu uma caidinha aí, mas já estará retornando aí, né? E estamos também com o nosso convidado aí, ou também youtuber, o Eduardo, que também fala bastante sobre ufologia, sobre mistérios, né? E hoje eu convidei ele para participar junto conosco aqui desse início, também vai estar falando do seu canal, ele tem um canal sobre ufologia, sobre mistérios também, e ele vai estar falando sobre uma live especial que vai acontecer já nos próximos dias também com o professor Jefferson. Daqui a pouquinho o professor Paulo vai estar falando conosco, né? Então, pessoal, vamos lá, todos sejam bem-vindos e já daremos início. Desculpa aí os 9 minutinhos de atraso aí, mas faz parte, às vezes, de problemas técnicos, mas já estamos no ar e você já pode ir aí se preparando para enviar sua pergunta, perguntar aí para o Jefferson, para o professor Jefferson aí, o que você quer saber sobre o universo, sobre o multiverso, sobre os seres transuniversais e tudo mais. Então, com a palavra agora, o Eduardo aí, que vai estar falando um pouquinho aí. Seja bem-vindo, Eduardo, com você a palavra. Ô, pessoal, olá, tudo bem? Todo mundo aí? Então, eu sou o Eduardo Pereira da Silva, conhecido como o Eduardo Silva. O meu canal ele começou ano passado, em agosto, e eu vou convidar o Jefferson Souza para gravar comigo nesta sexta-feira. O nosso assunto vai ser sobre alienígenas. É um grande prazer, muito obrigado pelo convite aqui, pelo Dirceu, está também o Paulo César. É isso aí. Mais isso. Eu digo a vocês que estão escutando a gente, tá, que vão visitar o canal do Eduardo, porque de verdade é um canal bem interessante e o material que eu estou levando para ele vai ser sobre alienígenas. Eu não especifiquei ainda que parte do tema, que é um tema muito vasto, mas eu posso garantir para vocês que vai ser algo diferente, vai ser algo surpreendente e vai ser algo que não se comenta normalmente. Porque o problema das conferências, quando falam de alienígenas, é que eles ficam se repetindo sempre. Um repete o outro. Um fala do caso, outro fala do outro. Eu não vou falar de casos, eu vou falar de situações, eu vou falar de eventos que não estão comentados, eventos que vêm de uma fonte muito difícil. Okay? Mas deixem eu primeiro dar a palavra para o professor Paulo, tá? E depois continuamos com o que estamos falando. Então, eu convido para vocês, tá? O Eduardo, tu tem que deixar o link, alguma coisa, para as pessoas saberem como encontrar teu canal, o nome do teu canal, tá? E para que possam ver as pessoas. Vai ser agora, na sexta-feira, no dia 11, tá? Às 7 da noite. Sim. Quer dizer que eu convido vocês, então, a participarem dessa apresentação que vamos fazer no canal do Eduardo, ok? Como chama teu canal, Eduardo? É Segredos do Mundo, é o canal, tá? Tá? Eu Vai vou ser esse acabar canal. deixando o link embaixo da barra dessa gravação aqui, onde as pessoas falam ali pelo chat. Exatamente, vamos fazer isso então. Então vamos seguir esse canal e venham a ver. Vai ser algo bem interessante e eu digo, vocês não vão ficar desapontados, ok? Sim. E o Eduardo vai estar sempre trazendo material novo, não somente sobre alienígenas, mas sobre vários outros aspectos interessantes de fenômenos anômalos e outras coisas, a física, a parte paranormal. Ele tem muita coisa para ensinar no canal dele, e esse canal que está começando agora, ele tem que crescer. Então, estamos aqui, toda a função minha, do professor Paulo, do professor Dirceu, é ajudar as pessoas a passarem informação adiante. Para isso que estamos, para ajudar as pessoas e para transmitir informação. Porque já basta desse silêncio, já basta dessas coisas que não se falam. Então, está na hora de começar, então, a preparar as pessoas para essa mudança que vem, tá? Então, já sabem, agora, na sexta-feira, 7 da noite, tá? No canal do Eduardo, fica ali
link aí vocês já sabem como chegar e acessar isso, tá bem? Eu convido a todos vocês para lá. Agora, não sei como responder essa. Eu estou no meio de uma live. Professor Paulo, o senhor tem a palavra. Sim, boa noite a todos. É uma alegria estar com vocês em mais essa live. E nós podemos falar sobre os mistérios do universo, dos multiversos, né, Jefferson? E dos seres dimensionais. Então, é uma alegria estar com vocês. E vamos ser todos numa corrente positiva, porque a semana passada não foi possível, e o universo nos brindou com essa oportunidade. Eu estou aqui na cidade de Maringá, e muita chuva caindo aqui. Se de repente eu for abduzido da live, não estranhe, está caindo uma tempestade aqui em Maringá agora, ok? Ok. Bom, boa noite, professor Paulo, oficialmente, boa noite, professor Jefferson. Então, não percam aí no próximo dia 11, sexta-feira que vem, há uma live especial com o professor Jefferson no canal do nosso amigo aí, né? Eu já Canal tive minha participação lá, né? A gente já participou várias vezes, 2 vezes lá, já participei lá, né? Estamos marcando uma terceira. Acho que já não, aí, foi né? uma. Foi uma, a outra foi em grupo, né? Fui eu e o Paulo e o Juliano. Né? Exatamente, é duas. Eu que... Nós falamos sobre o portal lá, né? E estamos vendo aí uma próxima aí. Bom, pessoal, eu já coloquei aí no link aí no bate-papo, eu já coloquei aí o link aí para você ir lá na escola, lá no Segredos do Mundo, lá para você ter acesso ao material. Depois o professor Jefferson, valeu. O Eduardo vai passar para a gente aí maiores informações e a gente coloca o link aí da divulgação, tá ok? Então, muito obrigado, professor Jefferson, Eduardo, pela tua presença aqui conosco nesse início. De nada. E fique à vontade aqui, se quiser continuar com a gente, né? Agora vamos passar para a palestra do professor Jefferson. Tá. Acho que no momento eu vou ter que resolver umas coisas. Mas obrigado, no momento aí, estamos aí juntos, hein? Depois eu vejo aí. Ok, valeu, até mais. Até mais, gente. Tchau. Tchau. Um abraço. Tchau a todos aí que estão assistindo. A todas as pessoas que estão participando dessa live, eu agradeço a presença de vocês. Peço desculpas por causa que a última vez que estávamos marcados eu não foi possível para mim, por questões pessoais, médicas, mas está tudo bem. Estamos de volta, estamos continuando, estamos fortes, e o importante é que seguimos dando essa informação para as pessoas, ok? O tema de hoje é um tema um pouco complexo, porque a gente, quando fala do universo, ela tem a ideia dos chamados universos paralelos, que os universos não podem ser paralelos por um detalhe. Se eles são paralelos, eles jamais vão fazer uma intersecção, porque se é paralelo, ele não se toca. Então, nenhum viajante podia chegar de um lado para outro. Então, os universos, em vez de serem paralelos, eles são interconectados. Então, vamos ver como é isso. Tá? Vamos entender, antes que eu entre nesse detalhe, vamos entender o que são as dimensões e o que são os universos. Ok? Então, vamos começar com o primeiro universo, que é o nosso, que a gente conhece. Tá? Então, o nosso universo, ele existe porque ele tem uma frequência harmônica, ele tem uma energia. Então, essa energia vibracional, ela produz a capacidade de existência, tanto de matéria física como de energia. Qualquer energia coerente, dispersada, incoerente, tem vários tipos de energia em tudo isso. Ok? Então, eu digo para vocês que vamos compreender o processo das harmônicas. As harmônicas, então, são frequências. Essas frequências, como uma onda de rádio. Então, os universos operam dessa forma. Se você tem um rádio, você está escutando uma estação de rádio. Então, você sabe que ele existe porque está ali escutando. Mas uma pergunta que eu faço para vocês. Porque você está escutando aquela emissora de rádio, quer dizer que as outras emissoras de rádio não existem? Claro que existem. Mas elas estão em quê? Elas estão numa frequência diferente.
Então, você usa o dial e vai sintonizar numa frequência alternativa. Assim são os universos. Se eu ajusto o meu dial, eu vou ajustar minha frequência. Ajustando minha frequência, eu ajusto o universo. Pelos universos não são paralelos, porque senão jamais se tocariam. Os universos são interconectados. Um universo está dentro do outro simultaneamente. Quando a gente aprende na escola que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, isso é uma equivocação, porque vai depender da frequência que eles vibrem. Se eles são da mesma frequência, o suposto que eles não vão poder ocupar o mesmo lugar no mesmo espaço, porque eles têm a mesma frequência. Agora, se existem frequências distintas, elas podem coexistir sem nenhum problema. Então, nesse espaço que a gente está aqui sentado numa cadeira, pode ser uma rodovia, pode ser o fundo do mar, pode ser o topo de uma montanha, num universo que é alternativo. E assim são os universos, ok? Bom, qual é a diferença entre universo e dimensão? Ok. A dimensão contém um universo, ok? Então, como é que funciona isso? Vamos ver quais são as dimensões. Quantas dimensões a gente conhece? Os cientistas disseram que existem até 9 dimensões, com até 12 dimensões. Eu digo para vocês, baseado em conhecimento próprio, baseado nos meus estudos e baseado no conhecimento que eu pude acumular de vários lugares, podemos dizer que existem 6 dimensões básicas. Agora, essas dimensões, elas não são únicas. Eu vou explicar, elas são múltiplas. Então, qual é a primeira dimensão? A primeira dimensão é um ponto fractal, somente um ponto. Então, um fractal. O que é um fractal? O fractal é a menor partícula que pode existir na existência. É a base de tudo que existe, tá? O fractal. Mas o fractal é feito de algo. Depois eu vou comentar do que ele é feito, ok? Mas, basicamente, a nossa existência se dá por esse fractal. Esse ponto. Essa é a primeira dimensão. Qual é a segunda dimensão? A segunda dimensão é a conexão de dois pontos, fazendo uma figura plana. Então, é extensão. Ok? Então, a figura plana é quando um ponto está conectado com o outro e te dá, então, algo plano. Qual é a terceira dimensão? Altura, densidade e profundidade. Então, existe uma extensão em tudo isso. Então, a nossa realidade que a gente conhece é a terceira dimensão. Existe a quarta dimensão que eu vou ter que pular agora, porque não é o momento para falar dela. Daqui a pouquinho eu vou falar que ela está conectada com a primeira dimensão. Ok? Logo depois vem a quinta dimensão. Qual é a quinta dimensão? A quinta dimensão é o multiverso. Então, o que é o multiverso? São realidades alternativas. São um monte de universos que não tem fim. Imagine que o tamanho do universo que a gente conhece como universo, que está sempre em expansão. Quer dizer que a gente não vai encontrar um final para ele, porque ele continua expandindo. E o que tem fora da expansão do universo chama-se o nada. O nada não é simplesmente algo vazio, não. Nada não é vácuo. Nada é nada. Não tem nada aí. Não existe nada. Então, essa expansão é parte da criação. Ok? Então, a quinta dimensão é essa. Qual é a sexta dimensão? Tá? A quinta dimensão é o multiverso, eu falei para vocês. Então, o que é o multiverso? O conjunto de vários universos. Para a sexta dimensão é o omniverso. Omni. Omni como O-M-N-I-V-E-R-S-O-N. S-O-E. Ok? O multiverso. Ok? Perdão que eu estou dizendo, pensando em inglês e me sai em português. Ok? Então, o importante é o seguinte: o omniverso, tá? é um conjunto de todas as outras realidades que existem. Eu vou agora, antes de falar no omniverso, eu vou retornar à primeira dimensão. Eu falei para vocês que o ponto fractal é feito de algo, ok? Então, o que o ponto fractal é feito?
ele é feito de uma partícula chamada um cronotron. E o que é um cronotron? Física quântica descobriu que o tempo não é uma medida. O tempo não é uma coisa simbólica. O tempo não é uma figura, tá? O tempo é uma energia. Então, chama-se energia cronal. Energia cronal é feita de metapartículas. E essas metapartículas são chamadas cronotrons. Então, basicamente, o cronotron é a matéria que produz os fractais. Os fractais são a essência de tudo que se conhece em todo o multiverso. Ou seja físico, seja etéreo, ou seja energético, tudo isso é feito de quê? De fractais. Ok? Então, agora vamos pular de volta para a quarta dimensão, que eu não mencionei antes. Então, qual é a quarta dimensão? A quarta dimensão é o chamado cronoverso. O que é o cronoverso? O cronoverso é o universo que envolve tudo, tudo que existe. O multiverso é parte do cronoverso. E até mesmo o omniverso é formado pelo cronoverso. E vocês vão dizer, pera um momentinho. Então, por que o cronoverso é a quarta dimensão? Porque ela não é a sexta. Tá? Porque existem diferentes pontos no omniverso, que é a sexta dimensão, que eu vou explicar para vocês. Pontos que são muito mais complexos e muito mais poderosos do que o próprio tempo. Ok? Então, a gente reviu a primeira dimensão, com ponto fractal, a segunda dimensão, tá? Que são uma ligação entre dois pontos, formando a figura plana, e a terceira dimensão, que é a altura, densidade e profundidade. A quarta dimensão, que é o cronoverso, a dimensão do tempo. A quinta dimensão é o multiverso. E qual é a sexta dimensão? É o omniverso. O omniverso é importante porque ele engloba um multiverso dentro dele. E dentro do multiverso se encontram todos os universos, incluindo o nosso. Agora, o que faz um universo tão importante? O que faz um universo importante é a existência da própria realidade depende dele. E como assim? Vocês vão encontrar chamado necroverso. O que é o necroverso? Necroverso é o universo da morte. A morte não é uma coisa definitiva, porque no universo nada se perde, tá? Nada se cria, tudo se transforma. Então, o necroverso é onde as nossas almas são levadas primeiro. Então, quando elas são levadas a lá, vocês vão dizer, pera um minutinho, você está falando de almas, está falando de como você sabe dessas coisas, como que alguém sabe dessas coisas. A informação de onde isso veio é muito complexa e eu, infelizmente, não tenho a liberdade de divulgar. Mas eu posso dizer para vocês que a fonte disso é algo absolutamente correto, algo absolutamente seguro. A informação que estou dando para vocês é perfeitamente fundamentada. Não existe nenhum tipo de crença personal, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com o que eu acredite ou deixe de acreditar, mas simplesmente com os elementos de informação. Ok? Então, o necroverso tem uma função. Quando ele recebe a alma humana, quando chega ali, vamos primeiro explicar como funciona o ser humano. Nós temos três partes básicas. A primeira parte, tá, é a alma humana. A alma humana, então, vamos fazer uma analogia disso. Imagine que você tem um sistema de computação e tem um operador que está operando o computador. Então, a alma humana é o operador do computador. E logo depois tem a mente. O que é a mente? A mente, no caso a mente humana, simplesmente é o programa que o computador está girando.
Então, temos, tá, o programador, que é a alma, temos o programa, que é a mente, onde está a memória, onde está os desejos, onde está as ideias, onde está o pensamento humano, tá? E depois temos a terceira parte, tá? Que seria o corpo do computador, que é o nosso corpo físico. Então, o nosso corpo físico é o que está produzindo, tá, a capacidade de fazer tudo isso. Ok? Estão me escutando bem todos? Parece que eu fiquei frisado por um momento. Sim, tá tudo normal, professor. Tudo bem? Então tá. Tudo bem. Então, o necroverso, a função do necroverso é quando a alma chega, ela tem que fazer uma coisa. Quando a alma chega, ela chega com todas as memórias, com todos esses pensamentos. Então, a função do necroverso é reciclagem. O que é reciclagem? Ele vai tomar todas essas memórias e vai guardar essas memórias, guardar essas experiências, guardar esses sentimentos e vai transmitir para o que a gente chama de arquivo acásico. Então, o arquivo acásico é simplesmente como uma espécie de centro de informação, onde toda a informação é dada. Quando eu falo isso, eu não estou me referindo simplesmente à alma humana, mas estou dizendo a alma de qualquer ser, incluindo seres de outros mundos. Quando eles morrem, eles passam por um mesmo processo. É um processo. Agora, se eu me perguntar, pera um minutinho, para que eles têm que retirar as memórias de uma pessoa? Aí entra outra parte. Vimos o necroverso. Agora existe o vitaverso. O que é o vitaverso? O vitaverso, o necroverso é o coletor de almas. O vitaverso recebe essas almas que já estão recicladas, ou seja, elas estão limpas, elas não têm memória. Por que elas não devem ter memória? Porque no vitaverso é onde elas são preparadas para retornar num ciclo de continuidade, como toda energia funciona. Energia é um constante estado de fluxo, uma constante estado de movimentação. Então, vocês vão dizer, pera um momentinho, então não existe o céu, não existe o paraíso? Como eu vou explicar? Tudo isso é parte da fé de uma pessoa. E, de repente, a função de tempo, o tempo que eles estão no necroverso, para nós pode ser uma fração, mas para eles pode ser uma eternidade. O tempo como funciona lá não é o tempo como funciona aqui. O tempo passa de uma forma diferente lá. E vocês vão dizer, pois não é possível acessar o necroverso? Sim, é possível. Então, existem casos onde certos médiums, onde certas pessoas são capazes de acessar diretamente o necroverso e acessar diretamente espíritos verdadeiros. Mas, normalmente, não é o caso. Não é o caso. Ok? Então, estamos no seguinte. O vitaverso, quando recebe essa alma reciclada, o que faz? Ele vai preparar essa alma, então, para um outro lugar. Se você é humano, você vai dizer, bom, vou voltar para a Terra de onde eu vim. Ou não necessariamente. Normalmente, você tem 85% de chances de retornar na mesma Terra de onde a gente veio. Mas se com 15% de chances, a gente vai parar num outro lugar. E a mesma coisa se aplica a outros seres. Outros seres que nasceram em outros mundos, foram reciclados e quando voltaram para a Terra, voltaram como humanos. Daí se tira as chamadas crianças índigo. As crianças índigo são a prova viva de que isso passa. Ok? Então, vimos o necroverso, vimos o vitaverso. Existem agora as chamadas realidades ocultas. O que são as realidades ocultas? São onde esses seres estranhos, exóticos, essas entidades transdimensionais existem. E vamos falar dela agora quando entra na questão transdimensional, onde se inclui, num capítulo à parte, o povo das sombras. Ok? Então, elas estão dentro das chamadas realidades ocultas. Existem as realidades divinas. E o que são realidades divinas?
As idades divinas são de seres, eu posso dizer, que são complexos. Eles existem num sistema de caos e ordem. Então, eles vão encontrar de tudo. As chamadas aparições angelicais, você vai encontrar as questões demoníacas. Tudo isso você vai encontrar dentro das idades divinas. Vamos dizer, tem divino em algo que seja demoníaco, porque essa é a história, são dois lados da mesma moeda. Porque não existiria o bem se o mal não existisse. Existe um equilíbrio em tudo isso, um equilíbrio que não sou eu, que não sou ninguém para decidir como esse equilíbrio deveria ser. Mas simplesmente esse equilíbrio é parte de tudo isso. Ok? E isso é parte das chamadas realidades divinas, que são tanto caóticas como elas são da ordem. Tanto elas são da luz como são da escuridade. Tudo isso depende. E, finalmente, temos uma que é a chamada a parte proibida, que são as realidades sagradas. Aí é onde se encontra o Criador. E aí ninguém sabe. Esse é um terreno que ninguém tem autorização para entrar e ninguém pode, em nenhuma forma, se misturar nessa área. Essa área é só para o convidado. Se a idade sagrada te chama ou te contata, isso é com eles, mas você não tem acesso nem tem conhecimento de como funciona isso. Ok? Bom, vimos então. Essas são as partes de todo o universo como a gente conhece. Vou recapitular mais uma vez. Temos a primeira dimensão, que é um ponto fractal. Temos a segunda dimensão, que é a conexão de dois pontos fractais formando uma figura plana. Temos a terceira dimensão, que é a altura, densidade, profundidade. Temos a quarta dimensão, que é o cronoverso, a dimensão temporal. Temos a quinta dimensão, que é o multiverso. E temos a sexta dimensão, que é o omniverso. Então, o omniverso está englobando o multiverso, a primeira dimensão, a segunda dimensão e a terceira. Porque a quarta, o cronoverso, ele está em conjunto com o omniverso. Todos eles se compartem. Ok? Então, vimos os universos. Então, compreendemos como funciona a questão dos universos. Agora, vamos ver os seres que existem, tá? Os chamados transdimensionais. Dos seres transdimensionais, tá? Temos aqui três tipos básicos. Tá? Então, quais são os três tipos básicos que temos? Tá? O primeiro são chamados viajantes físicos. O que são viajantes físicos? Eles são seres ou entidades físicas, tá? Que eles existem. Como eu vou explicar? Eles existem em universos alternativos, ok? Então, existem casos, por exemplo, vocês vão ver, onde eles são confundidos com extraterrestres. Explico como isso. Vocês escutaram falar no caso George Adamski, que é um caso famoso. George Adamski, nos Estados Unidos, ele tinha contato com os chamados seres de Vênus. E vocês vão dizer, pera, não tinha Vênus? Pero Vênus é um planeta que não tem vida. E já sabemos que Vênus não tem vida pelas condições que ele não suporta a matéria orgânica, pelo menos da forma, por excessivo calor, por uma série de circunstâncias, Vênus não oferece condições de vida. Então, como que esse ser que estava comunicando com ajudamos que podia ser um ser de Vênus? Porque ele, sim, ele era um ser de Vênus, pelo não do Vênus que a gente conhece. Ele vem de um Vênus transdimensional. Então, nesse Vênus, planeta Vênus, no lugar dele, não existe na segunda órbita. Existe na terceira órbita, exatamente onde a Terra está. O que não existe é a Terra. O planeta é o mesmo, apenas que o nome mudou. Se chama Vênus. Não existe nenhum planeta Terra. E ali onde deveria existir um Vênus, pois naquela órbita não tem nada. Isso é um Mercúrio, logo depois vem Vênus, como terceiro planeta. Quer dizer que o segundo planeta que deveria estar na segunda órbita não tem. Então, por isso que esse ser se apresentou então como um ser de Vênus. Ele não mentiu, porque, em verdade, ele era um ser de Vênus. Então, isso que temos que ver como vários outros seres que se apresentam
de planetas que a gente sabe que não é possível a existência de vida, mas que tem uma frequência transdimensional que pode ser verificada facilmente. Como se faz isso? Existem sensores que podem captar a questão harmônica de um objeto ou de uma entidade. E essa frequência vai ressonar. Então, você sabe que essa frequência ela não é exatamente compatível com a nossa. Ela é parcialmente compatível, mas não totalmente. Um ser desse não podia existir aqui para sempre. Ele tinha que retornar de onde viveu ou ele se dispersaria, porque ele não tem essa compatibilidade a esse nível. Então, temos isso. Tem que ser levado em conta. Tá? Então, os agentes físicos que conhecemos, confundidos com extraterrestres, são isso, basicamente. Ok? Existe um outro tipo de viajante físico, que são crononautas. E eu já mencionei como seres chamados ultraterrestres. Quando eu falo viajantes do tempo, eu não estou falando da mesma linha de tempo, do mesmo universo que a gente vem. Para que tu possa viajar no tempo, possa viajar para o passado, tem que viajar no passado de um outro universo para não o teu. Por quê? Porque no momento que tu viaja no teu próprio passado, tu destrói o presente de onde tu veio, porque tu vai criar uma anomalia quântica. Tu vai criar simplesmente uma singularidade que não pode existir. Porque a tua presença lá, num tempo que tu não deveria existir, ou talvez tu exista, mas duas pessoas com a mesma frequência não podem existir no mesmo lugar. Então, tu criaria uma anomalia quântica enorme que resultaria na destruição do universo, pelo menos que a gente conhece. Do universo, sim, porque é um efeito bomba. Começa destruindo o planeta Terra e a frequência continua subindo e se expandindo como fogo numa mata seca. Ela vai se expandindo, crescendo e destruindo tudo. E eles vão dizer, peraí, então tivemos sorte que nenhuma civilização fez isso, porque existem controles, existem entidades, civilizações que estão patrulhando isso constantemente. Porque se eles não fazem isso, imagina, nossa própria existência seria comprometida a cada momento. Imagina uma civilização que decide viajar no tempo na mesma linha, não importando as consequências, seria um desastre para a gente. Ok? Bom, então, esses são o segundo tipo de viajantes transdimensionais. Ok? E existem as entidades etéreas, que é essa que temos que falar. O que é uma entidade etérea? A entidade etérea é uma entidade, tá, que tem consciência, e essa consciência é dividida em diferentes categorias. Tá? Então, do que são feitos? Eles são feitos de uma bioenergia coerente. Imagine uma eletricidade que seja capaz de pensar. Dizemos, espera um pouquinho, isso não faz nem lógica. Se é uma eletricidade, como é que vai pensar? E eu pergunto para vocês, como vocês pensam que a gente pensa? A neurona, a neurona humana está conectada com outra neurona humana, formando uma cadeia, uma network. E essa cadeia de ondas neuronais que faz o pensamento humano funcionar. Então, a gente está transmitindo o quê? Como uma fagulha. Essa fagulha é bioeletromagnética. Então, essa é a forma básica do pensamento humano. Então, por isso, uma entidade etérea, tá? Ela existe desta forma. Ela é uma energia coerente, uma energia capaz de sentir mais ou menos, sendo mais evolucionada, menos evolucionada, ou seja, mais primitiva ou mais sofisticada. Então, existem 3 categorias, ou subcategorias, dentro das chamadas entidades etéreas. Tá? Elas são divididas em gamas, betas e alfas. Vamos ver os gamas primeiro. Tá? São entidades etéreas conscientes sem inteligência, ou seja, elas não raciocinam, elas atuam por instinto. Imagina que o instinto que a formiga tem de buscar comida e levar para sua colônia, ou de se defender. Então, ela existe, ela tem uma protoconsciência. Então, essa protoconsciência é mais ou menos o que os gamas são.
Então, o que eles são? Eles são parasitas psíquicos. Eles vão atrás das pessoas para sugar os sentimentos das pessoas. E uma pergunta que eu faço é: como funciona isso dos sentimentos? Como é que é isso? Como é que sugar um sentimento? Primeiro vamos entender como funciona o sentimento, tá? Existe essas hormonas neuronais, tá? Uma delas é a serotonina. A serotonina, ela intervém com a dopamina, tá? E a noradrenalina. E ela é alterada. Então, quando a pessoa está passando por extrema angústia, ansiedade e medo, ela está produzindo frequências enormes de bioenergia. Então, esses seres são como sanguessugas sugando energia. Imagina que a gente seja uma bateria. Eles estão tirando a nossa carga para existir. Então, basicamente, o que esses seres estão fazendo. Então, isso é um parasita psíquico. Ele está ali chupando essa energia. Nunca se perguntaram por que as entidades etéreas, que as pessoas confundem com fantasmas, com espectros, com tudo isso, por que elas querem nos assustar? Que elas vão ganhar com isso? Elas não têm nada que fazer? Ou simplesmente porque elas estão aborrecidas? Ou não. Tudo tem uma função no universo. Não existe o acaso. Tudo é uma questão de causa e consequência. Então é importantíssimo, é fundamental que a gente veja isso. Então, por isso, os gamas são os mais comuns, mas também são os mais frágeis. Agora entramos nos betas. O beta é uma entidade etérea consciente e inteligente, é capaz de raciocinar. Então, ele raciocina o seguinte: quanto mais medo eu produza, os mais fontes de energia eu vou ter para consumir. Então, um exemplo disso são os poltergeists. O que é um poltergeist? Um poltergeist é um beta etéreo que sabe que se ele produz ansiedade, angústia e principalmente medo, ele vai estar tendo um festival de energia para consumir. Então, por isso que os poltergeists atuam como eles atuam. Eles não atiram coisas ou movem coisas porque eles estão aborrecidos, não tem nada a fazer. Eles estão exatamente seguindo uma função. A função é a existência. Ok? Então, chegamos aos alfas. O que é o alfa? É a mais perigosa, mais letal entidade etérea consciente, inteligente e tremendamente caótica. Tudo ponto a ser maligna. É aquilo Professor, que a gente... Sim? tem uma pergunta aí complementando esse raciocínio, está na tela. E como bloquear essa energia? Nossa. Eu não posso ver porque eu estou frisado na tela, eu não vejo nada. Está tudo A pergunta é como bloquear essa retirada de energia? Já vamos entrar isso agora quando eu termine tudo isso. Beleza. Peço que, por favor, só porque temos muita coisa que correr até que eu chegue aí. Beleza. Mas vamos falar do tema. Mas me guarde a pergunta que vamos retornar. Vai ser a primeira pergunta que eu vou responder quando termine a exposição. Apenas que eu não posso sair dessa linha, diferente do que a gente está falando normalmente. Beleza. Então, essas entidades etéreas conscientes, inteligentes e malignas, esses são chamados demônios. Então, o demônio atormenta uma pessoa, chega ao ponto de conseguir criar uma conexão com a consciência da pessoa, onde ele tenta tomar conta dessa consciência, que é a chamada possessão demoníaca. A possessão demoníaca é quando o ser etéreo ele toma conta do sistema neuronal. E o que faz? Faz com que a consciência, a própria alma da pessoa, seja recolhida num ponto, separado e contido. Enquanto ele toma conta das formas cognitivas, tá, e locomotoras do corpo e do pensamento. Então, assim funciona. Eles são chamados alfas. Eles são os mais poderosos que vocês podem imaginar. Bom, esses são todos os transdimensionais que existem? Não. Existem também elementos
transdimensionais físicos que eu não comentei antes, estão dentro de uma outra área, que é a criptozoologia. A criptozoologia vai trazer uma série de entidades e criaturas do outro lado, dos outros universos, das outras realidades, que necessariamente são realidades transdimensionais etéreas. Outras são físicas. Eu dou um exemplo para vocês. Por que a gente nunca encontrou o chamado pé grande, o Sasquatch? Porque estamos no século XXI. Vocês não creem que temos tecnologias para rastrear essas criaturas e saber exatamente onde é que eles estão? Existe visão termal, existe uma série de coisas que, desde o espaço, eles podem localizar as criaturas. E descobrem o quê? Sim, de vez em quando eles localizam e buscam as criaturas e vão atrás delas, mas nunca alcançam. E, ao mesmo tempo, por que não encontram restos mortais dessas criaturas? Porque essas criaturas não são desse universo. Elas entram por portais, se manifestam aqui e depois retornam por períodos de volta onde elas vieram. E não somente estou me referindo ao pé grande, por uma série de outras criaturas exóticas, criaturas vistas. O chamado Mothman, que eu não sei como se traduz isso para português. Como se chama aquilo que come a roupa? Aquele inseto que come a roupa, como se chama, professor? Traça, é o homem-traça, que é chamado Mothman, nos Estados Unidos, que é um ser que não tinha cabeça, tinha asas e tudo isso. Ele foi famoso para as profecias de uma ponte nos Estados Unidos. Então, um caso que vocês buscam na internet, vocês encontram, porque foi uma coisa tão falada, se escreveu livros sobre isso, fizeram até filmes sobre ele, chamado Mothman, Homem-Traça. Ok? Então, esses seres não são desse universo, eles são de outro universo, são seres transdimensionais. E existe uma série de outras criaturas que são consideradas mitológicas. Para a própria mitologia, é baseada em quê? É baseada em algo. É baseado numa existência, nem que seja pequena. E por aí, então, eles tiram. Então, esses seres são os seres criptozoológicos, que são os seres dos mitos que a gente conhece. Claro que nem todos esses seres, todas as mitologias são verdadeiras, mas normalmente a mitologia é baseada num grão de verdade. E esse grão de verdade, às vezes, a origem não é aqui. A origem é num outro lugar. Então, com isso, eu vou terminar a parte dos transdimensionais para me dedicar agora à parte mais interessante, que é o chamado Povo das Sombras. A história do Povo das Sombras é muito complexa. Eles fazem parte das chamadas realidades ocultas. Eles vêm desse universo, ok? Então, se conhece ele como pessoas das sombras, com figuras das sombras, massas negras terrorizantes. Cada um vai dizer de uma forma. Eles normalmente se percebem como se fossem sombras, como um ser vivo, uma figura humanoide, particularmente interpretada por investigadores paranormais como uma entidade, ok? Então, um número de religiões, lendas, sistemas de crença descrevem esses seres das sombras como vindos dos submundos ou intramundos, um lugar extradimensional de onde elas vêm. Então, que lugar é esse? Esse lugar são chamadas realidades ocultas. Tá? Mas da onde que se conhece a história do Povo das Sombras? Como começou isso? Isso começou nos Estados Unidos. Foi uma coisa incrível. E só oficialmente vai se falar deles, eu digo oficialmente, nos tempos modernos, porque vem se falando deles por séculos. Desde que o homem é homem que se fala do Povo das Sombras, mas apenas nos comentava com esse nome ou dessa forma, com todos os nomes possíveis e imagináveis a eles. Mas a ideia do Povo das Sombras, tá? Ela vem dos Estados Unidos. Ela veio em um programa que chamava-se Coast to Coast, Costa a Costa, AM, nos Estados Unidos, que era um programa de rádio. E era famoso esse programa, um apresentador chamado Art Bell. Tá? E a primeira vez que se fala do Povo das Sombras foi em 12 de abril de 2001. Então, o que passou nesse dia? Tá? E entrevistou um norte-americano chamado Thunder Strikes.
Tony Strikes era um pseudônimo, era um nativo americano, ok? O nome dele era Harley Swift Deer Regan, tá? E ele explicou sua experiência que ele teve com esses estranhos espectros, que ele chamava, ou mais tarde, então, deu o nome de Povo das Sombras. Então, ele pediu para todos os ouvintes que estavam na rádio, se eles tivessem alguma experiência similar à que ele teve, que, por favor, entrassem em contato com um programa e compartilhando a informação que eles tinham. E pediu que as pessoas, se pudessem desenhar esses seres, mesmo que não fossem muito bons de desenho, que tentassem reproduzir eles da melhor forma possível. E centenas e centenas e centenas de desenhos, tá, foram compartilhados publicamente no website do Coast to Coast, e quase todos eles similares, onde davam esses seres humanoides escuros. E não? Então, vamos passar agora para outubro, porque isso tudo passou em abril. Em outubro do mesmo ano, em 2020, tá? Foi essa senhora chamada Amy Hollis. Ela publicou um livro sobre o tema do Povo das Sombras. Ela foi pesquisar informações baseadas nas pessoas que entraram em contato com a Bell, que deixaram os desenhos, ou que tinham alguma informação, e desse material todo ela projetou um livro, tá? E ela publicou o livro, ok? E o livro foi um sucesso, porque as pessoas ficaram super interessadas, era uma coisa nova que ninguém conhecia. Então, ela retorna nesse programa em 7 de abril de 2002, onde ela vai discutir o livro com as pessoas, explicando a natureza desses seres e o que eles querem. E, em verdade, o que são um pouco das sombras? Eles são predadores psíquicos. Apenas que eles não são predadores psíquicos como os outros. Eles não são nem alfa, nem beta, nem gama, nem delta. Eles são algo diferente. Eles são seres... Como explicar? Eles não são negativos, mas também não são positivos. Eles não têm nenhum interesse em ajudar ninguém, não têm interesse em ajudar ninguém tampouco. Eles fazem que eles têm que coexistir. Então, eles têm que se alimentar. E eles normalmente se apegam a lugares ou pessoas, e a partir daí eles estão buscando pessoas frágeis, onde eles possam controlar essa pessoa. Então, Hollis ficou uma regular do programa de Jack Bell depois disso. Ok? Eu posso dizer o seguinte, que a presença de Hollis dentro do programa Jack Bell foi o que ajudou a definir as crenças modernas no Povo das Sombras. Porque, graças a ela, se estabeleceu uma cultura disso. Tá? Ela descreve esses seres como silhuetas escuras de forma humanoide, tá? E dizia que as pessoas podiam perceber esses seres mais ou menos com a visão periférica. Nunca estavam diretamente com a pessoa, mas indiretamente. Claro que às vezes existem casos de confrontação, onde a pessoa está vendo o Povo das Sombras, mas eles são mais raros. E não? E disse que existem casos raros, graças a Deus, onde o Povo das Sombras agiu de forma maligna, onde tentou sufocar as pessoas. Compreende? Sufocar em crises. Não fisicamente, não apertar o pescoço, sufocar, mas deixar a pessoa tão ansiosa, com uma ansiedade tão grande que ela não podia nem respirar. Então, existem investigadores paranormais que dizem que o Povo das Sombras, eles são habitantes extradimensionais de outro universo e estão corretos, é o que eles são. Ok? Então, estudiosos do tema, vários autores, um deles eu chamo a atenção, chamado Chad Stenborg, ele gravou imagens do Povo das Sombras em vídeo. Vocês vão encontrar esses vídeos em YouTube, se vocês buscam Shadow People. Vocês vão encontrar alguma coisa no tema Povo das Sombras.
tá? Mas basicamente é o seguinte: o povo das sombras são formas parasíticas de entidades etéreas transdimensionais. Basicamente o que eles são. Que foi, professor? Professor Disseu, eu não estou escutando. Eu acho que deu... Não, deu uma interferência de alguma coisa, mas está tudo normal. Pode continuar. Tá no ar. Ok, Tá tudo no bem. ar. Ok. Então, eu diria o seguinte, que a realidade deles se torna evidente com os estudos de organizações governamentais estrangeiras. Eles qualificam o povo das sombras como um threat class delta, ou seja, uma ameaça classe delta, que é considerada uma das ameaças mais perigosas que existem, porque os governos, eles fazem estudos metafísicos. Quando eu digo governos, eu não estou falando somente do governo brasileiro, perdão, o governo norte-americano, o governo chinês, o governo europeu, incluindo vários países como a Alemanha, como a Inglaterra, como França, tá? E outros, tá? Como o Japão e tudo isso, Coreia, todos eles têm esses estudos. Então, eles dividiram isso por ameaças. E a Threat Class Delta, a ameaça Delta, é uma das piores que existem. É uma das mais altas. Mas essas coisas têm que ser mantidas fora do conhecimento público. Porque se continua com o conhecimento público, não seria possível. Ok? Então, o que passa é o seguinte. É importante que a gente veja, tá, que a população mundial está diretamente exposta a esses seres. O povo das sombras, ele já teve um contato de forma agressiva, pelo menos para 5,2% da população. Vamos dizer, 5,2% não é tão mal, não? Sim, é. Porque estamos falando o seguinte, imagine a quantidade de milhões de pessoas que estamos falando. São 5,2 de uma civilização que tem quase 8 bilhões de pessoas. Então, estamos falando de milhões de pessoas. Então, isso é uma porcentagem altíssima e que afeta nossa civilização de uma forma muito grande. E o que vem agora, professor Dirceu, é aquela pergunta que o senhor me fez antes, o que a gente faz para se defender desses seres. Ok? Eu vou ter que fazer uma coisa. Eu estou frisado aqui. Vou ter que sair e entrar de novo rapidamente. Pode ser? Eu posso ler a pergunta aqui, professor? Não, é que Como bloquear... Pode ficar à vontade, professor. É que eu gostaria, simplesmente, que como eu estou frisado, eu não estou vendo o que está passando, eu não estou tendo acesso a... Pode ficar à vontade, professor. Pode ficar à vontade. Eu vou sair um momentinho e já entro imediatamente, ok? Tá Só me ok, espere. professor. Tá bom. Já damos continuidade ali, respondendo as perguntas. Já aproveitando aí, quem quiser fazer perguntas aí, podem deixar sua pergunta aí. Coloca aí no chat. O professor Jefferson já retorna. Sejam todos bem-vindos nesse momento, o pessoal que está assistindo a live, você que ainda vai assistir daqui a pouquinho, seja muito bem-vindo. Ok, tudo bem? Então, de volta agora. Agora sim. Tudo bem, professor. Agora estou normal e está tudo bem. Agora sim posso ver tudo que está passando, tá? Certo. Então, A pergunta é como bloquear essa retirada de energia? ok, é um processo um pouco complexo. Vou explicar por que é complexo, ok? Porque ele depende de uma série de fatores, ok? Eu vou explicar esses detalhes de como enfrentar não somente os parasitas transdimensionais, como o próprio povo das sombras. Mas eu vou pedir primeiro que vocês me deixem que eu explique as distinções que existem, tá, entre os povos das sombras. Eles não são iguais. Eles funcionam diferente. Eles são divididos em três. Eles têm o chamado espectro, eles têm o chamado umbra e têm o chamado antumbra.
Deixa eu falar deles primeiro, e aí já vou entrar em contato direto em como nos defender desses seres. O importante é que vocês aprendam a defesa. Porque eu ficar aqui falando que tem uma ameaça, para eu vou e não explico como se defender, não serve para nada. Ok? Então, vamos ver como vamos fazer isso. Tá? Então, a primeira parte do que eu tenho que explicar para vocês é o chamado espectro. O espectro é uma entidade transdimensional inteligente e etérea, tá? É formada por um feixe coerente de energia eletromagnética. Aqui é um feixe coerente, ou seja, imagina um fluxo de energia que não para e continua sempre com uma mesma frequência, ok? Então, esse feixe coerente de energia eletromagnética é submetido no seu conteúdo como resultado da dispersão do modo com as ondas de comprimento que compõem sua estrutura. O que quer dizer com isso? Eu estou falando da frequência disso. Esses seres têm uma frequência, então por isso eles existem, eles têm essa frequência basada num comprimento de onda. Ok? Então, elas são dispostas numa ordem que essa frequência de onda mais ou menos seria o seguinte: imagine que uma luz solar é refratada e dispersada num prisma de cristal. Quando a luz chega no prisma que passa, a luz se dispersa em várias cores diferentes. Pois a mesma coisa passa com esses seres. Esses seres eles têm pontos vulneráveis, pontos que podem ser usados de várias formas. Eu não vou entrar nos detalhes agora para vocês, porque eu não quero ninguém se tendo problemas enfrentando esses seres dessa forma, Pance. Eu diria para vocês o seguinte: um taser produz uma carga eletromagnética enorme, tá? Então, vai fazer passar um taser nesse ser? Não, vai passar um taser nas moléculas do ar que estão ao redor do ser. Fazendo isso, vai fazer o quê? Vai criar uma interrupção no sistema de coerência desse ser. Esse ser, então, automaticamente não seria capaz de coexistir naquele momento. Ele seria dispersado momentaneamente, se poder reagrupar mais tarde, mas ele já pensaria duas vezes em mexer com você. Então, eu não vou dizer por aí que você tem que sair comprando um taser para se defender, mas um taser é algo sério, não é uma coisa para ser levada em consideração, não pode ser levado por qualquer pessoa, tem que ter um treinamento para isso. E tem que saber como usá-lo nesse caso, não é sair por aí apontando para o lugar pensando que vai funcionar e não funciona, ok? Então, vamos ver isso com mais detalhes, tá? Então, no caso do espectro, seria o oposto. Ele cria um campo de escuridão intensa, que é marcada frequentemente pelo povo das sombras. Por que essa escuridão essência? Porque todos os fotons que existem no ar, eles não são atraídos, eles são repelidos. E quando você repele qualquer fotão, você queda no quê? Na escuridão completa. Então, esse é o chamado espectro. Agora vamos ver as umbras. As umbras são entidades de formação quase como um espectro, mas ele tem uma distinção. A umbra é uma sombra total, ou seja, a parte que oculta o corpo da penumbra. Tá? Então, como diz, eles obscurecem qualquer tipo de fonte luminosa, até mesmo uma lanterna. A lanterna não seria capaz de entrar numa umbra, a não ser dependendo da potência da lanterna. Existem lanternas que sim, são capazes. Existem lanternas hoje que são capazes de apertar um ovo. Pensando que estou exagerando? Não, não estou. Existem lanternas que têm lumens, que é a medida de luz suficiente energia capaz de fritar um ovo. Então, isso aí, sim, nenhuma umbra podia aguentar. E tem a antumbra, tá? Que é a região do eclipse anular, ou seja, a periferia de um corpo penumbroso. Então, seria o ser, de todos os espectros, seria o mais débil deles, o mais fraco deles, o mais frágil deles, tá? Então, vamos rever isso aqui para que vocês entendam bem o que eu estou dizendo. No final, eu confundi todo mundo e não quero confundir ninguém. Eu tentando explicar isso aí da forma mais simples que eu posso. Eu não é um tema fácil para explicar se a pessoa tem conhecimento metafísico, mas eu estou tentando, verdade, tentando duro, passar isso da forma mais simples que eu possa para que todo mundo entenda sem problemas.
tá? Nos termos de organização, tá? Sobre a ordem de prioridade, tá? Do povo das sombras, tá? Eles são chamados corpos penumbrosos. Então, é o seguinte, qual é o mais poderoso deles? O mais poderoso deles é a Umbra. A Umbra é muito mais poderoso. O mediano em poder seria o Espectro. E o mais fraco em poder é a Antumbra, que pode ser facilmente vista pela visão periférica humana, que é o que normalmente a pessoa vê. A pessoa, quando vê a Antumbra, ela não, na verdade, não está correndo nenhum risco, porque a Antumbra não pode fazer nada, a não ser tentar produzir medo, mas não tem muito medo que produz, então não pode fazer muita coisa. Ok? Agora, vamos entrar de volta nas perguntas de como se defender desses seres. Ok? Isso do texto que eu falei antes, estava falando de como enfrentar uma Umbra, mas eu não recomendo ninguém fazer isso, porque não é algo que uma pessoa deveria estar se metendo. São seres muito perigosos, ok? Então, eu digo o seguinte, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, esses seres se alimentam no medo, tá? Quanto mais medo você sinta deles, mais será o poder que eles vão ter sobre você. Então, por exemplo, como é isso? E por quê? Porque você faz com que a serotonina altere a dopamina e a noradrenalina. Então, fazendo isso, você está produzindo uma frequência que, em verdade, está fazendo você parecer carne fresca para um cachorro com fome. Ele vai olhar para você e vai dizer, que gostoso, quanto mais medo tem, mais saboroso fica. Mas quando você enfrenta o ser, quando digo enfrentar, não é ir lá ofender o ser, simplesmente é ter uma convicção de que você sabe que está protegido ou protegida, que você é forte, que você não está sozinha. O universo está interconectado. Você tem proteção. Você tem que deixar que essa proteção chegue até você. E essa proteção, então, lembra que eu falei dos universos? A parte divina que existe? Aí é onde entra a fé. A fé é convicção. Convicção de força. Então, quando você faz isso, é um para-te quieto que você está dando nele. Então, contenção do medo é a mais importante. A confrontação do ser, tá? Não é a confrontação diferente. Tá? Esses seres não estão acostumados a uma pessoa reacionar corajosamente a eles. Estão acostumados a pessoas saírem correndo deles e temê-los. Quando eles encontram uma pessoa que está enfrentando eles, eles deixam eles confundidos, eles não sabem o que fazer. Eles vão ficar assim, espera um minutinho, ele tinha que estar saindo correndo, porque ele continua aí, porque ele está me enfrentando. Ele não pode me enfrentar, eu sou mais poderoso. Porque se você dá o poder para ele, sim, ele vai ser mais poderoso. Agora, onde você corta o poder dele, ele não tem poder sobre você. Então, o que vai passar? Vai passar que você vai ficar numa situação, então, tá? Que você tem o controle, que é o mais importante. Você tem o poder de derrotar esses seres facilmente, tá? Com a sua coragem. E se você quer alguma coisa que ajude essa coragem sua, eu recomendo uma fonte luminosa. Quanto mais luz você traga com você, quando luz que eu digo, uma luz, uma lanterna, ou alguma coisa que produza luz, esses seres, eles reacionam aos fotons de uma forma horrível. Eles não suportam. É como um ácido tirado. Imagina um demônio que joga água bendita. Isso seria a água bendita que você está tirando a luz neles. Ok? A verdade é o seguinte. Esses seres, por mais espantosos que sejam, eles são muito mais frágeis do que parecem ser. Eles estão contando com a aparência terrorífica para assustar você. Agora, no momento que você vai e enfrenta eles, aí você está dando uma outra olhada em tudo isso. Esses seres já vão olhar você com outra experiência. Espera um momentinho, vamos buscar uma presa que seja mais fácil, porque essa presa é muito dura, é muito trabalho, ou perigosa. E saem daí, e deixam você. Então, é como você se defende desses seres. Se você é capaz de fazer isso, você é capaz de se defender. Ok?
Bom, agora sim, estamos abertos a perguntas. De tudo que eu falei, vou tentar responder o melhor que eu posso. Então, senhores, vocês têm a palavra agora e me digam o que vocês gostariam que eu respondesse. Ok. Eu podia Pergunta do falar... José Carlos. Tá. Já, Carlos, eu podia falar sobre os intraterrenos e os intraquáticos. Acontece o seguinte, eu vou ter que falar rapidamente, porque não é o tema de hoje. O tema de hoje o que é? Transdimensionais, não? Mas não me custa fazer isso para você, eu vou fazer, tá? Os chamados intraterrenos ou intraterrestres, eles são descendentes de civilizações antiquíssimas. Existiram algumas antes que a raça humana existisse. Eles vivem num sistema de túneis e cavernas, não na Terra Oca, porque no centro da Terra para encontrar uma bola enorme que está se movendo, que nos dá gravidade, ok? É uma bola de metal enorme, tá? A gente vai encontrar magma, magma e magma. Então, onde que esses seres estão? Esses seres estão na crosta. E onde é a crosta terrestre? Tá? São as placas tectônicas. Então, nas placas tectônicas, você vai encontrar uma rede de túneis e cavernas que estão conectadas entre os continentes. Então, as civilizações, os intraterrestres, eles existem há muitíssimo tempo. E um vai dizer, pera um momentinho, e como é que a gente nunca descobriu sobre eles? Sim, a gente já sabe sobre eles e há muito tempo. E quem é que sabe? Quem sabe são as autoridades, são governos. Por quê? Porque os túneis que eles fizeram, ocasionalmente encontravam túneis dos outros. E aí se soube da civilização, de algumas civilizações. Sabem que eles não querem nada de ver com a gente. Eles são totalmente autônomos. Eles são civilizações pequenas. Por quê? Porque eles sabem que eles têm poucos recursos. Então, eles não podem ter uma civilização de milhões, nem de milhares. Mas se certos grupos chegam a 1.000 pessoas, eu diria que é muito. Pero em áreas diferentes. Eles têm que existir num ecossistema que não é fácil. Eles não estão usando nenhum dos ecossistemas que a gente conhece. Eles têm água potável dentro. Vai dizer, até luz eles têm. Eles vão dizer, pera um minutinho, como é que eles têm luz lá se não eles estão embaixo da terra? Porque existem fontes de bioluminescência. O que é a bioluminescência? Algas luminosas, ou líquens luminosos, ou fungo luminoso. Tudo isso produz uma questão de bioluminescência. Busquem em Google, vocês busquem em Google para encontrar o que é bioluminescência. Tá? Então, vimos tudo isso dentro dos intraterrestres. Agora, o que são os intraquáticos? Os intraquáticos são chamados homomermanos. Os homomermanos, tá? Há muito tempo que se sabe sobre eles. E as lendas deles são chamados as sereias e os tritões. O governo norte-americano, especificamente, eu posso falar isso abertamente porque é de conhecimento público, através do órgão que eles têm, que chama-se NOAA, N-O-O-A-A. Tá? Então, NOAA, que é o sistema que verifica normalmente as questões aquáticas americanas, em questão a tudo, desde a questão das águas até a questão climática, tá? Ele encontrou a presença do Homo hermanus e se sabe que existe uma conspiração de destruição das civilizações. As chamadas sereias e os tritões, eles não são como as lendas, eles não são mulheres bonitas, preciosas, que estão ali cantando e atraindo os homens para matá-los e tudo isso. Não. Eles são uma civilização que coexiste. Como a gente sabe que eles coexistem? Primeiro porque existem especiais, se vocês buscam National Geographic, se buscam Discovery Channel, vocês vão notar que existiram até documentários feitos sobre eles. E mais tarde eles foram obrigados a botar no final do documentário que aquilo ali era ficcional, mas de verdade não era. Eles foram obrigados por uma questão do FCC, que é o órgão que controla os canais que vão para o ar, e se eles não botassem isso, eles iam tirar o canal do ar. Então, eles foram obrigados por uma questão jurídica mais que nada. Mas eles fizeram uma grande investigação e descobriram primeiras evidências seres, não somente fotográficas, existem fotofilmagens, fotografias e tudo isso ao redor do mundo inteiro. Mas mais que isso, eles encontraram tubarões que tinham restos de
como se diz, lanças feitas com pontas de coral, onde esses seres estavam em batalha com eles. E encontraram restos desses seres também. Quer dizer que, então, eles não são seres conhecidos. Eu chamo-los intraquáticos, mas o nome deles, a denominação científica é Homo mermanus, como se fosse dos Homo sapiens sapiens. Ok? Bom, espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Qual é a próxima? Complementando a anterior, Arlinda, tipo assim, quanto mais eu se alimentar dessa luz divina, eu consigo bloquear. É isso? Complementando aí também essa pergunta, fazendo mais um adendo, então, quando a gente deixa de ter medo, a gente está controlando o outro lado. Em tese, é isso, né? Basicamente é isso. Você pode dar energia a esses seres ou pode oprimir e suprimir a energia desses seres. No momento que você tem o controle sobre você, você automaticamente mantém esses seres, você não permite que esses seres controlem você. Porque você fica controlado por medo. Não deixa o medo tomar conta de você. Você controla o medo. Não é que você não tenha que ter medo. O medo é importante, porque o medo ajuda você ao quê? A sobreviver, não? Mas não deixe que o medo excessivo tome conta, porque onde o medo excessivo tome conta, a razão não funciona. Onde a razão não funciona, você já sabe, é um desastre. Ok? Mas basicamente é isso. O que mais que temos? Está na tela. Como eu peço ajuda a seres divinos de luz para enfrentar esses seres da escuridão ou das sombras? Não existe uma forma específica. O que são as orações? As orações não são necessárias. As orações são palavras pré-escritas. Você tem um contato direto. Então, quando você pede, você tem que ser espontâneo ou espontânea. Ok? Você tem que ser simplesmente espontâneo. Ir ali e expressar a sua intenção. Uma intenção é o quê? Eu necessito de ajuda. Eu estou aqui numa situação que eu estou enfrentando e necessito de apoio. Então, eu estou aqui esperando esse apoio com os braços abertos. Que essa luz venha e faça parte da minha existência. Que essa luz me dê não somente força, mas também me dê a capacidade de confrontar esses seres para a minha própria sobrevivência. É isso que você tem que fazer. Não existe uma oração especial para isso, porque as orações, na verdade, são baseadas em intenção. O que você, de verdade, tenta, você pensa, o que você quer, é como funciona a realidade das coisas. Dessa forma. Ok? Continuamos. Perguntas, pessoal? Pelo jeito não temos mais perguntas. Não temos mais pergunta até o momento, professor. Eu diria o seguinte, porque basicamente a informação que tinha que dar, ela foi dada dentro dos limites possíveis e imagináveis. Os mundo está, pera um minutinho, e por que você não pode dar mais detalhes? Porque não pode ser um pouquinho mais específico de certas coisas? Porque aqui eu estou pisando nos dedos de vários governos. Governos que mantêm esse conhecimento a sete chaves. Ninguém está falando do povo das sombras ou espera que se fale do povo das sombras. Ou se fala, que vão buscar uma forma de desacreditar a pessoa. Porque eles não querem que esse conhecimento seja público. Por quê? Conhecimento é poder. No momento que você tem conhecimento, você tem poder. E se você tem poder, você pode ser uma pessoa que está interferindo em qualquer tipo de controle que essas pessoas têm sobre as massas. Por isso, os extraterrestres e a maior parte das questões metafísicas e paranormais, elas são mantidas às sete chaves, porque elas não são de interesse público. Mas agora o governo chegou a um ponto onde o governo dos Estados Unidos, o governo mundial, todas as nações, inclusive o Brasil, chegou a um ponto que não se pode esconder mais as coisas. Por isso que é iminente, a qualquer momento, uma revelação devastadora relacionada à questão alienígena. Eles vão ter que... Porque o Pentágono já admitiu a existência
desses seres, tecnologias que não são da Terra. Isso admitiu diretamente. Só falta o presidente ir ali diretamente e corroborar eles, mas o resto já saiu. O gato está fora já da mala faz tempo. Já não tem mais como esconder. Então, tudo isso está mudando. A gente está passando uma fase de transição. Muito pronto, alguma coisa vai passar. Alguma coisa tão grande, tão importante, que vai ser revolucionária para a nossa existência da raça humana. Nosso conhecimento sobre o multiverso, nosso conhecimento sobre a existência dos seres, é muita coisa. Ok? Confiança é importante. É importante que você confie em você mesmo. É importante que você confie no universo. E é importante que você confie nas energias de luz, as energias positivas. Se você tem essa confiança transforma em fé. E fé é o que é? Fé é força. Fé é poder. Então, por isso que é importante. Ok? Não é que sejam informações novas. Elas são informações que existem há bom tempo, apenas que agora estão sendo apresentadas por mim, porque eu não vejo razão de mantê-las escondidas. Eu penso que é importante compartilhar essa informação com o público, ok? Mas tudo aquilo que eu falei para vocês não é nada na minha cabeça, não é nada do que eu creio ou deixo de crer, mas é informação objetiva, onde existem arquivos e estudos basados em tudo que eu disse. Essas coisas não foram adquiridas da noite para o dia, foram anos e anos de estudos, experiências, que essas informações foram adquiridas, preparadas, estudadas, revisadas, e eu estou dando para vocês a parte mais fácil, que é justamente a informação pronta. Vocês receberam já o pãozinho quentinho. Quer dizer, vocês não estavam lá na hora de juntar a farinha com os ovos e com o leite para preparar a massa e botar no forno e tudo isso. Não, isso levou anos. Mas vocês agora estão aproveitando o pãozinho quentinho, mais fácil, ok? Mas elas não são novas, elas simplesmente estão apresentadas num tempo real. O que mais temos aí? Estou à É disposição de interessante vocês. essas observações, né, professor? Dentro da escola de mistério, nós estamos falando todos os dias aí com essa serenidade, com essa tranquilidade, trazendo informações verdadeiras para as pessoas, para que as pessoas possam ter esse conhecimento que muitas vezes ficou escondido por muito tempo, né? E hoje as pessoas estão tendo acesso a essa informação. Mais uma pergunta aqui. Eu acho Espiritualmente, que eu posso eu, ter nome dos seres de... Como? Eu não Peraí, entendi. professor, pera lá. Eu acho que é assim, ó. Espiritualidade, espiritualmente falando, eu posso ter nomes de seres de luz por Jesus Cristo? Acho que é Ok, complementando a pergunta aqui. explico uma coisa para você, tá? A necessidade de nomear coisas, de dar nome às coisas, é uma necessidade humana. Esses seres não são seres humanos. Eles transcendem a humanidade. Eles não necessitam de um nome. Jesus Cristo é Jesus Cristo porque foi necessário, ele conviveu com humanos, a mensagem dele foi para humanos, ele viveu uma condição humana, então por isso ele tem uma identidade humana. Então por isso que Jesus Cristo é conhecido como Jesus Cristo. Mas esses seres, eles não necessitam de nomes. Esses seres, na verdade, nem se reconhecem por nomes. Eles reconhecem por intenção. Porque eles coexistem uma realidade múltipla, onde um ser e os outros seres se conjuntam em um único ser, um ser múltiplo. Então, a nossa ideia de nomear, como você se chama? Eu sou o alfa, esse é o beta, aquele é o delta, aquele é o gama. Não, não. A gente está dando nomes para eles, mas eles não têm nome. Eles não necessitam de um nome. Eles necessitam da intenção. A intenção é o que faz eles serem
quem são. Mas você não tem que chamar ele de um nome. E Jesus Cristo é Jesus Cristo justamente por isso, porque ele conviveu com os humanos. A mensagem foi para humanos. Toda a questão dele foi relacionada com o humano. Então era importante que ele tivesse um nome. Então por isso que na condição humana ele foi Jesus Cristo. Mas o nome dele não era nem esse, era Joshua. O que mais que temos? Mas que tipo assim, professor? Mas eu creio que se eu buscar o poder do Criador, vou cada vez ter mais luz divina. Este ser particularmente já não vai me conseguir. Ao contrário, no momento que você fizer uma essência com ele, você tem uma ponte. E essas pontes não são pontes que se tiram, que se vão. Se a sua intenção é uma intenção verdadeira e positiva, você está conectado a esse ser. Você não necessita chamá-lo, porque você e ele vão ter uma conexão. Para a sua intenção, você vai dizer ajuda. Ele sabe quem é você, sabe onde encontrar você. Você não tem que chamar ele, porque ele já está ali com você. Ele vai estar sempre com você se você permite que ele esteja. Basicamente, tá? Independente da quantidade de luz divina que você tem que ter o poder da intenção. A intenção é fundamental. Se você tem uma intenção positiva, você está conectado com seres positivos, você não tem que dar um nome para eles. Eles sabem quem você é. E você sabe quem ele é, não porque ele tem um nome alfa, beta ou gama, mas por ele ser quem é. Ele ou ela ou isso, como você quer chamar. Ok? Mas você vai conseguir aproximar. Eu diria o seguinte: existem verdades devastadoras. Sim, existem. Nem toda verdade traz benefícios. Elas nos fazem humildes, sim, mas também nos podem fazer tremendamente temerosos. Por quê? Porque a pior informação que tem é a informação que não está completa. Se te dou uma informação parcial, eu estou fazendo mais mal que bem. Então, por isso que eu digo o seguinte: existem, sim, informações devastadoras. Tá? A verdade nem sempre é benéfica. A verdade, às vezes, pode ser terrivelmente assustadora. E é melhor, como se diz, às vezes, um vive mais feliz sem saber algo do que sabendo. Porque deixa que as coisas tomem o seu rumo. Esse é o problema, tá, da profecia. Se tu sabe já o que vai passar, então qual é a graça que tu tem de viver? Tu vai dizer, não vou fazer nada, vai passar igual. Então tu vai perder tua vida por causa disso. A vida que podia estar aproveitando, sendo feliz, tu vai dizer, eu vou, alguma coisa horrível vai passar, para que então viver? E vem o suicídio, vem a vontade de não fazer nada, então tudo tem uma razão de ser. Então, por favor, Alba, pense bem nisso. É devastador, infelizmente. Mas o importante é que se tem o benefício dos seres de luz do teu lado, tu nunca vai estar sozinho. Ok? Continuamos. As aparências de imagem são os que nos... Ok, eu não entendi a pergunta, é verdade que não. Alguém pode me ajudar com a interpretação da pergunta? Mas as aparências de imagem são as que nos intencionados. Eu não entendi a pergunta. Por causa das informações parciais, as religiões dominam a maioria dos seres humanos? Infelizmente, Tupani, isso é verdade. As religiões, eu não estou falando em contra de nenhuma religião, muito antes, pelo contrário, mas estou simplesmente dizendo o seguinte: você não necessita, a religião pode te ajudar, como às vezes uma pessoa que tem problemas na perna necessita de uma muleta, mas
ela não é fundamental para você. Você tem eleição disso. O que é fundamental para você é a fé. A fé é importante. Cada religião sempre vai dizer que ela é verdadeira, que ela é isso, que ela é aquilo, sempre ela é melhor, os outros são os piores. E eu não sou ninguém para falar das religiões. Cada um tem direito de crer no que ele quer crer. A pessoa acredita em aquilo que tem que acreditar. Eu não sou ninguém para mudar essa ideia de uma pessoa. Apenas seja que religião você queira, o que faz a religião funcionar é a fé que você tenha nela. Você pode ter a fé em várias coisas. Siga essa fé e que essa fé eleve você às alturas da iluminação. Isso é a minha resposta. Muito obrigado. Que mais que tem? Acho que encerraram as perguntas aí, professor. Não temos mais perguntas. Então já estamos indo para quase 1h30 de live, né? Uma live muito boa. Então queremos aí. Acho que já dá para a gente ir encerrando por aí, né? Já está. E lembrando aí, né, o professor Paulo, eu gostaria que você comentasse aí a respeito do livro, daí. Do livro que está saindo, também dessa solicitação financeira que a gente está trabalhando, mas antes tem uma pergunta aqui ainda. Sim. A alquimia sexual é importantíssima, mas é mal utilizada. Dentro da yoga existe o tantrismo. E o professor Paulo talvez seja a pessoa mais adequada para falar sobre o tantrismo do que eu, mas eu digo para vocês, as energias sexuais são uma realidade, são um assunto muito sério e uma energia poderosíssima. O orgasmo não é simplesmente uma questão de sentir algo, não, existe uma energia, uma bioenergia enorme que está sendo disparada ali. Mas eu diria que, no caso da alquimia sexual, especialmente o tantrismo, eu passaria isso ao professor Paulo, que seria uma pessoa mais qualificada para falar do tema. Professor. Sim. Rapidamente, eu podia falar sobre o tantrismo. Com o maior prazer, né? Eu vou falar rapidamente, porque nós já estamos no fim, não é o tema dessa live, né? Mas, na verdade, é muito importante que o ser humano aprenda a transmutar suas energias sexuais. Assim, como o professor Jefferson muito bem explicou nessa palestra de hoje, existem certas forças, certas energias, que tudo no universo é vibração, tudo no universo é frequência. Por exemplo, a frequência do medo vibra num baixíssimo espectro. Então, quando a pessoa tem medo, ela abre certos campos áuricos. A frequência da felicidade, a frequência do amor vibra em 700 Hz, por exemplo. Então, quanto mais alto nós vibrarmos, mais nós nos conectamos com as frequências de luz. Da mesma forma, existem certos fatores que vão suprimindo nossa energia. Quando o ser humano não sabe trabalhar corretamente suas energias sexuais, ele vai baixando a sua frequência. Então, a sexualidade, existe sexo, infrassexo e suprassexo. É um assunto, assim, para nós falarmos numa futura, em outras ocasiões, mas que o importante é que a humanidade saiba que, desde tempos antiquíssimos, a nossa energia sexual vem sendo manipulada para justamente certos seres, que até o professor Jefferson mencionou nessa live, se alimentarem dela. Então, emoções exageradas, como o professor Jefferson disse, de medo, e pelos nossos sentimentos mais nobres, nós nos conectamos com a luz. Da mesma forma, sentimentos baixos nos conectam com frequências baixas. A energia sexual, da mesma forma, pode ser transmutada em luz, ou pode nos conectar com energias baixas se ela for mal trabalhada. Então, a alquimia sexual é um capítulo que daria, assim, muitas horas de fala. Os antigos alquimistas da Idade Média, que buscavam o elixir da longa vida e a pedra filosofal, na verdade, eles estavam justamente de forma alegórica, ensinando para a humanidade como transmutar o chumbo do espírito no ouro da personalidade. E também que a pedra filosofal está dentro de nós mesmos, essa rocha, essa pedra de tropeço, como disse o mestre dos mestres. Então, vamos prometer aí que em breve faremos uma live mais específica para falar sobre suprassexualidade ou sobre sexologia transcendental, né?
que é um capítulo que foi muito trabalhado em civilizações solares, como os incas, maias, egípcios, né? Mas que aos poucos foi sendo sabotada, foi sendo suprimida, para que a humanidade fosse escravizada das suas próprias paixões sexuais. Mas eu quero agradecer imensamente. Eu espero que tenha respondido, viu, pessoal? Porque é um tema muito extenso, muito intenso, porque dependendo da forma como se trabalha a energia sexual, libera-se certas energias, a energia da Kundalini, por exemplo, essa energia poderosa que fica encerrada, presa no chakra básico, pode ser liberada quando se trabalha a energia sexual de forma correta. Mas tudo está interligado, tudo tem uma conexão. A live de hoje nos deu uma noção muito importante de como nós podemos, através de atitudes, de pensamentos corretos, através de frequências altas, evitar esse povo das sombras, né? Que vem para sugar nossas energias, se alimentam, inclusive, das nossas energias, né? Eu quero agradecer ao professor Jefferson, porque ele conseguiu, em 1 hora e pouquinho, sintetizar um assunto maravilhoso. Eu quero também solicitar uma ajuda de todos. Aí você tem os dados do professor Jefferson, uma ajuda espontânea, porque nós temos informações, o professor Jefferson já escreveu esse livro, ele já está sendo, a correção gramatical, ortográfica está sendo feita, a parte de editoração, para nós podermos lançar esse livro. Então, é uma ajuda que vai transformar-se em Dharma, porque é uma informação que vai vir para a luz, que vai vir para a humanidade. Assim que esse livro sair, o relatório Alfa, já vai dar uma noção das principais raças da grande confederação intergaláctica, da verdadeira história da Terra, onde ele fala um pouquinho da Atlântida, um pouquinho da Lemúria, e onde ele disseca os Greys, né, que são o Jagara Collective, que é uma raça que tem feito, não porque eles se dividem em 2 grupos, né? Então, nessa obra, Relatório Alfa, que está praticamente pronto, nós estamos precisando de uma ajuda para poder lançar essa obra à luz, né? Por isso essa live, e também para ajudar na manutenção do professor Jefferson. Porque a partir do momento que esse livro venha e comece a ser comercializado, automaticamente já começa uma nova etapa de trabalho, já vai ajudar o professor Jefferson, ele vai poder lançar outros livros também, onde ele vai poder dissecar esses assuntos, tá? Então, e como ele é portador de um conhecimento muito revelador, automaticamente existem certas forças que estão atrapalhando ele. Então, quem puder ajudar e compartilhar essa live, nós agradecemos imensamente. Ok? Muito obrigado. Passo a palavra agora ao professor Dirceu. Ok. Então, vou passar a palavra aí para o professor Jefferson, para as considerações finais aí, né? E encerramento já dessa live. Bastante informação hoje, né? Então, isso é interessante. Senhores, eu agradeço a presença de todos aqui. E, de novo, isso que o professor Paulo falou é a verdade. Aqui, o que eu estou fazendo é como passar essa informação. Eu tenho esse livro que está pronto para sair, apenas estamos tratando de conseguir os recursos necessários para a publicação. E, basicamente, esse livro é baseado nisso, em transmitir informação, um pouco que eu sei enquanto eu posso. Porque, de repente, a minha própria presença aqui e também o fato de eu estar aqui compartilhando essa informação, tem várias pessoas, vários grupos que consideram que eu estou fazendo algo que não deve ser feito, que eu estou simplesmente passando por cima de uma série de diretrizes e estou passando informação que não deveria estar passando. Mas eu penso que essa informação não é propriedade pessoal de ninguém, que ela pertence ao povo. Então, o que eu posso fazer, o que eu estou fazendo, é escrevendo esses livros, dando conferências. A minha existência não é uma existência fácil, porque eu tenho que coexistir de alguma forma, como vocês. Tenho contas que pagar e tenho minha própria manutenção pessoal. E eu estou numa situação que a única coisa que eu posso fazer é o que eu estou fazendo agora, compartilhando o meu conhecimento. Então, por isso, que qualquer ajuda que vocês possam dar, eu agradeço sinceramente, porque não é para mim essa ajuda. Essa ajuda é para uma causa, para a causa do conhecimento. Eu somente sou uma fração de tudo isso.
E eu não estou ganhando nada disso. Não. Então, a pessoa dizer que está ganhando. Eu não estou ganhando. Ao contrário. Estou me ponendo numa posição onde estou sendo atacado por todos os lados. Vocês não fazem ideia da pressão que eu tenho. Pressão quase diária, que não para. Constantemente as pessoas não querendo que eu me adentre em certos assuntos. Eu tenho que ter cuidado nas coisas que eu digo, porque, de repente, existem governos que vão contra mim. Eu sou uma pessoa. O que eu posso fazer em contra de um governo? Compreende? E não é fácil vir aqui e pedir ajuda das pessoas. E cada um tem seus problemas pessoais, cada um tem seus débitos, cada um tem suas vidas. Pois eu também tenho a minha. Mas no caso, o que eu estou pedindo para vocês, não é estou pedindo porque eu vou ganhar. Eu estou pedindo para me coexistir, para continuar existindo, continuar produzindo. Então, essa aqui é a ideia do que eu estou fazendo. E esse livro é fundamental, porque ele vai passar informação. Tem autores que ganham um livro, se tornam célebres. Eu não estou buscando celebridade. Eu não tenho nenhum interesse nisso. Eu não tenho interesse numa promoção pessoal. Eu tenho interesse em divulgar. Por isso que eu fiz tantos inimigos. E quando eu cheguei aqui, eu descobri que existe uma hierarquia local, um controle entre os brasileiros de vários campos. E eles, a chamada ufologia, que eu não gosto do termo, eu gosto do termo de estudos alienígenas, porque a ufologia é uma limitação, uma ideia de que a gente não conhece, e a gente conhece muito mais do que pode imaginar. Então, essa é uma das coisas que eu tive, como eu não segui as normas e regras, eu comecei a ser segregado. Porque se eu não participo desse grupo, então eu não tenho direito de estar falando, não tenho direito de me expressar, não tenho direito de ser parte de nada. Pois eu estou desafiando o sistema, porque eu estou fazendo isso não por mim, mas é a minha necessidade, minha natureza. E minha natureza qual é? É transmitir informação. Se eu não fosse professor Paulo, professor Dirceu, eu não teria as condições de fazer o que eu estou fazendo. Então, eu agradeço para eles profundamente por a oportunidade de poder fazer isso. E estamos contando com o apoio de vocês. Não somente para mim, mas com a psicóloga de mistérios e com as coisas que vamos fazer. Vamos tratar de fazer cursos que estão avançadíssimos, que vão deixar vocês num outro nível de conhecimento. Não somente da questão alienígena, mas também da parte metafísica e da parte de transcendência pessoal. O professor Paulo tem informações tremendas na área de yoga e na ascendência da parte de yoga. Porque as pessoas têm uma ideia não completa do que é yoga, como ela funciona, o que ela pode ser. A yoga pode fazer muita coisa para você. Pode ser um elemento de transformação na sua vida. Então, eu digo para vocês, não apoiem somente a mim, apoiem a Escola de Mistérios. Como que vocês vão apoiar? Pois olha, transmitam esse vídeo, falem para outras pessoas, compartam esse vídeo. Ajudem como vocês podem fazer, porque essa ajuda não é para mim, nem somente para a Escola de Mistérios. Essa ajuda é para os nossos irmãos e irmãs que estão aí fora, em busca do conhecimento. Alguns sendo levados para lados que eles nem sabem que estão sendo usados por outras pessoas inescrupulosas. E por governos inescrupulosos também. Então, eu agradeço a vocês. Qualquer coisa. Quando eu peço uma ajuda nesse sentido, eu digo, todo mundo está apertado como pode, mas qualquer ajuda é uma ajuda. O seu mínimo, de repente, é um mínimo que, quando se soma com outro mínimo, já faz algo que seja mais considerável. Então, não existe um mínimo. Existe a vontade. Se você quer ou não quer, pode ou não pode. Isso é você que decide. Ok? Desejo para vocês uma boa noite e muito obrigado por me deixarem participar. Outra importante conferência. Uma boa noite a todos. Namastê. Namastê.
Obrigado a você que participou conosco desta live, né? Uma live com muito conhecimento, com bastante informações que você não encontra por aí, né? Então, já apareceu minha imagem aqui, né? Então, você que participou com a gente aí, muito obrigado, professor Jefferson, gratidão por mais uma vez estar trazendo os seus conhecimentos, né? De uma vida de pesquisa que teve aí e que está tendo ainda e que ainda vai por muito tempo, né? Então, e hoje está sendo nosso professor e nos ensinando, né? Isso é importante, né? Eu, como sou professor também, não só aqui da Escola de Mistérios, mas também na vida secular, trabalho em uma universidade, eu sempre falo para os meus alunos, o melhor professor é aquele que aprende com seu aluno, certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Você vai ser o melhor professor quando o seu aluno te superar, né? E isso é uma coisa importante, né? Então, eu sempre busquei na tua vida fazer o teu melhor, né? E isso vai fazer toda a diferença no teu dia a dia, na tua vida profissional e tudo mais. Nós temos aprendendo bastante com o professor Jefferson, muitas informações ele tem nos passado assim, de conhecimento que está sendo útil para a nossa vida, né? Conhecimentos assim, que são conhecimentos liberados, conhecimentos que a gente muitas vezes não encontra em livro, mas a gente encontra através de documentos que estão aí, né, para serem pesquisados, mas que às vezes a gente não sabe onde estão, né? Então, na escola de mistério é justamente para você vir aqui e aprender. Então, você que quer conhecer um pouco mais sobre esses conhecimentos, sobre mistérios, né? Inscreva-se na escola, entre em contato conosco, comigo, com o professor Paulo, né, ou através do e-mail, tem aí na descrição abaixo, tem aí o endereço, né, tem o e-mail, tem o endereço do site que está em construção, também tem aí a plataforma do Moodle também, que você já pode entrar lá, se você não tem uma conta, você entra lá e você cria a sua conta, certo? Então, você entra lá na plataforma do Moodle, tá aí no link aí abaixo, aí tem o link aí da plataforma do Moodle, você pode entrar lá, você entra lá, faz a sua inscrição lá, cria uma conta dentro da nossa plataforma da Escola de Mistérios, que é lá no www.abexagnesyoga.com.br/moodle/. Então, você entra lá, você cria sua conta dentro da plataforma, nós vamos aprovar na sequência, e daí você vai poder se inscrever nos cursos que vão estar disponíveis. A gente está vendo aí uma gama de cursos, a gente vai ter cursos gratuitos e vai ter cursos que você vai pagar. E também vai ter cursos que vão ser gratuitos e você vai pagar o certificado. Então, essas são as formas que a gente está estudando aí para que a gente possa também ter manutenção da plataforma no ar. Isso tem um custo e a gente precisa também manter essa plataforma no ar. Então, tudo isso está relacionado com compartilhamento de informação. Então, quero agradecer a todos que participaram, você que ainda assistiu em outro dia aí também, né? Muito obrigado, gratidão, namastê! Namastê. Compartilhem o like, compartilhem com seus amigos e deem o like. Pessoal, se cada um de vocês compartilhar com 10, 20 pessoas, deem seu like, vamos pulverizar o conhecimento para a humanidade. Esse conhecimento revelador, numa visão científica que foi passado pelo professor Jefferson aí, isso faz parte do Dharma. Todos nós estamos conectados. Vamos fazer cada um de nós a nossa parte. Gratidão a todos. Namastê. Namastê. Namastê.